E aí, família, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast Bora Crescer. Espero que você esteja bem, espero que esteja tudo bem com a sua casa, com a sua família e que você esteja disposto a aprender um pouquinho mais, a crescer um pouquinho mais e todos nós juntos, com certeza, vamos crescer na comunhão com Deus, crescer como pessoa e desenvolver cada dia mais habilidades e competências que nos permitem viver uma vida mais saudável, uma vida mais suave aqui nessa terra. Então, eu já quero te pedir um favor. Se você está assistindo esse podcast via YouTube, clica aqui no like, deixa o seu like aqui, mas se inscreva nesse canal. Mesmo que você está passando rapidinho aqui, vai assistir depois, se inscreva no canal. Já deixa habilitado ali as notificações para que você receba sempre um aviso quando novos vídeos subirem aqui para a plataforma ou alguma transmissão como essa possa estar acontecendo aí, você vai ser informado rapidamente e assim você nos ajuda a disseminar, a espalhar esse conteúdo para mais pessoas, porque o algoritmo entende que o conteúdo é relevante e ele vai espalhando para mais pessoas, tá bom? E se você puder, lógico, indicar para um amigo, indicar para os seus parentes, com certeza tem conteúdo bacana aqui que vai abençoar e também ajudar a desenvolver a vida de cada um deles. E hoje um tema é muito relevante. É um tema que eu digo que talvez seja o problema de muitas pessoas hoje. Nem todo mundo tem habilidade para lidar com isso. Na verdade, poucas pessoas têm habilidade para lidar com esse tema que nós vamos abordar hoje. Hoje nós vamos falar sobre perdão. E a minha pergunta para você, já deixa nos comentários aqui. Você é uma pessoa que perdoa facilmente? Você consegue perdoar facilmente? Além de perdoar, você consegue pedir perdão facilmente quando você erra? Ou você tem aquela dificuldade, aquele orgulhozinho, aquela coisa de não admitir que você errou, não admitir que você cometeu excessos? Como que é a sua vida? Isso fala muito sobre o nível de desenvolvimento que nós precisamos para crescer e avançar na nossa vida. Bom, o perdão na Bíblia é uma das maiores manifestações de amor. E, na verdade, é um tema muito recorrente abordado na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E também não só nos ensina a perdoar as pessoas, como também nos ensina a pedir perdão quando falhamos e quando erramos com pessoas, certo? Então, nesse tempo aqui, nós vamos falar sobre perdão, sobre suas características, o que é de fato perdoar, né? Nós vamos começar sempre, né? Ao invés de ficar falando aqui para você o que é o perdão, eu já vou começar direto no como nós podemos fazer para perdoar pessoas, porque é inevitável, em algum momento você vai ferir alguém, em algum momento você vai ser ferido por pessoas. Quem que está aqui nessa live que já não foi traído por um amigo, confidenciou algo a uma pessoa e essa pessoa espalhou para todas as outras pessoas? Quem aqui que está com a gente nessa transmissão que, de repente, estavam falando de você pelas suas costas e você descobriu? Quem aqui já não se ofendeu com algo que foi falado para você, muitas vezes nem só pela palavra, mas pela forma como você foi abordado, pela forma como falaram com você? Então, é inevitável, gente, que em algum momento da nossa vida nós vamos errar e vamos ter que pedir perdão. Em algum momento da nossa vida as pessoas vão errar conosco e nós vamos ter que ter tolerância, vamos ter que ter paciência, vamos ter que ter amor para poder perdoar essas pessoas também, tá bom? Então, como perdoar e como pedir perdão? A primeira coisa que eu preciso entender, deixa eu colocar aqui o estudo para que fique mais fácil, é que o perdão o mais importante do perdão é que quando você perdoa, você libera a raiva, você libera o ressentimento, você libera a mágoa, você libera o julgamento em relação às outras pessoas ou até mesmo quem te feriu, né? E é um ato de misericórdia, é um ato de compaixão e não é um ato de esquecimento, tá? E não é um ato de aceitação da injustiça. A pessoa errou comigo, então, poxa, eu vou aceitar o que ela fez, mesmo que ela foi injusta comigo na posição. Então, o que acontece? Quando nós exercemos o perdão, nós tiramos sentimentos ruins de dentro de nós. Nós não anulamos o que aconteceu. Nós não anulamos as coisas que sucederam, mas nós tiramos ressentimentos de dentro de nós. Recentemente eu vi uma definição muito legal de mágoa,
né? As pessoas, poxa, eu estou magoado, eu tenho mágoa no meu coração. O que é a mágoa? Nada é mais do que uma má água, né? Imagina eu beber dessa água aqui, mas essa água está contaminada com várias bactérias, está suja, é uma água de esgoto, é uma má água. Só que eu vou ingerir essa água. O que ela vai causar dentro de mim? Ela vai causar uma série de problemas estomacais, uma série de infecções, uma série de coisas que vão gerar dentro de mim. Então, quando você se sente magoado, nada mais é do que uma má água emocional que você ingeriu e que você acaba desenvolvendo, né, um monte de doenças, várias doenças emocionais dentro de você. Então, o perdão ele é muito importante por várias razões. Dentre elas, né, é porque ele permite liberar emoções negativas e dores que podem estar nos afetando. Então, a única chave que vai fazer você liberar coisas ruins, sentimentos ruins que estão dentro de você é o perdão. E é importante falar, gente, que o perdão não é um sentimento. Muitas pessoas, elas trancam, elas retêm o perdão porque elas esperam sentir vontade de perdoar. Elas esperam sentir alguma coisa que impulsione a elas a esquecer e perdoar o fato ocorrido. O perdão não é um sentimento, o perdão também não é um ato de esquecimento. O perdão é uma decisão. Quando eu decido perdoar, os sentimentos vêm depois da minha decisão. Então, tudo que vem depois da minha decisão vai afetar de maneira positiva ou negativa a minha vida. Então, o que acontece? Quando nós mantemos o ressentimento, o que é o ressentimento? É você ressentir várias vezes aquele mesmo sentimento. Poxa, alguém te agrediu com palavras, você ficou chateado. Aí você passa o dia inteiro pensando naquilo. Você vai ressentindo aquele momento todo dia. É inevitável, você vai ficar magoado, você vai ficar chateado, você vai ficar segurando, e isso vai afetar a tua saúde emocional. E afetando a tua saúde emocional, vai afetar a tua saúde física. É muito fácil de você entrar no nível de estresse, no nível de depressão, porque você foi alvo de rejeição, você foi alvo de alguma coisa. Então é muito importante, tá? Que o perdão, eu acredito que você possa concordar comigo. Se você concorda, deixa nos comentários aí, #BoraCrescer. Que o perdão, na verdade, é um ato de amor próprio. Quando você perdoa, você está amando a si mesmo. Você está valorizando a si mesmo, porque você está se limpando de tudo isso. E já vou fazer um exemplo prático aqui para você entender o que é o perdão. O perdão também é importante nos relacionamentos. Quando perdoamos, somos capazes de manter a paz e a harmonia nos relacionamentos, em vez de permitir que o ressentimento e a mágoa destruam esse relacionamento. Muitas vezes as pessoas elas vão ferir você por imaturidade, por não saber se comportar, por uma palavra maldita, né? E quando eu falo palavra maldita, eu não estou falando no sentido só de maldição, estou falando no sentido de mal colocada. Uma palavra colocada na hora errada, ela pode trazer uma conotação totalmente diferente do que você de fato queria falar. Mas a grande verdade é que, quando trata de perdão, nós acabamos julgando as pessoas pelas ações delas e julgamos a nós pelas nossas intenções. Quando alguém fala, poxa, eu estou magoado com você, estou ferido com você, aí você vai falar, não foi minha intenção não era te ferir, poxa, me desculpa. E é bom a gente entender que um pedido de desculpa é uma coisa e um pedido de perdão é totalmente diferente. A desculpa você está dizendo, olha, eu errei, mas eu vou errar com você de novo. O perdão você está dizendo, me absolve dessa condenação aí que você gerou no seu coração. O que você pode entender comigo nessa live aqui? É o seguinte, imagina que dentro do seu coração tem um tribunal. Né? Dentro do seu coração tem um tribunal. E lá tem um juiz. Não sei se você já viu aquele filme Divertidamente, mas enfim, imagina uma cena semelhante àquela, e lá você tem um juiz, lá dentro do seu coração. De repente alguém errou com você, né? Errou com você. Aí você já condenou aquela pessoa, bateu o martelo, você está condenado e eu não quero mais relacionamento com você, acabou tudo aqui, você tá, aquele momento você não separou a pessoa de você, muito pelo contrário, você deu uma sentença de prisão a ela e ela está aprisionada a você. Pelo quê? Quais são as algemas que ela está aprisionada a você? Sentimentos, emoções. Então, quando você
perdoa, você está dizendo, olha, a sua dívida, a sua condenação foi removida e a partir de agora não tem mais algemas que te prendem a mim. Não tem mais grilhões, não tem mais correntes que te prendem a mim. A porta da cela do meu coração está aberta, você pode ir embora, você pode fazer o que você quiser. Eu acredito que deu para você entender um pouquinho mais sobre perdão. O perdão, além disso, ele nos ajuda a crescer nos relacionamentos com Deus e com os outros. Quando perdoamos, podemos desenvolver o senso de compaixão e empatia pelos outros, o que nos permite amar e ajudar as pessoas de maneira mais significativa. O perdão é importante porque nos permite liberar as emoções, manter a paz e a harmonia em nossos relacionamentos. Crescer no nosso relacionamento com Deus e com os outros e viver uma vida mais feliz e mais saudável. Efésios 4:32, eu vou ler aqui com você o que diz Efésios 4:32. Enquanto eu vou abrindo aqui no meu celular, eu quero que você imagine comigo o seguinte. Tem alguém que você precisa perdoar? Tem alguém que você precisa liberar perdão? Tem alguém que você precisa tirar da sua vida, que você precisa, consertar algumas coisas aí? Está na hora de você fazer uma lista. Já vai fazendo uma lista aí. Espero que não seja suficiente para você preencher algumas páginas aí, mas que sejam poucas, né? Essa lista aí. Vamos lá, então, Efésios 4, versículo de número 32, que diz o seguinte: pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. O fato é que Deus nos perdoou em Cristo Jesus. E se Deus me perdoou e eu nego o perdão a outra pessoa, eu estou dizendo a seguinte frase para Jesus: Senhor Jesus, o Senhor foi bom, o Senhor me perdoou, mas na verdade eu sou melhor do que o Senhor, porque o Senhor perdoou, mas eu sou melhor do que o Senhor, porque eu não vou perdoar. Eu quero te fazer uma reflexão. Se Jesus, que é Jesus, perdoou a mim e a você, quem somos nós para negar o perdão a alguém? Quando você nega o perdão a alguém, você está se colocando numa posição acima de Jesus. Então é interessante que você possa realmente liberar o perdão para quem te feriu. Eu vou te usar esse exemplo aqui para você. Está vendo essa cordinha aqui, esse barbante? Imagina que a minha mão esquerda, ela ofendeu a minha mão direita. E as duas brigaram. E as duas estão magoadas e elas não querem mais ser amigas. Gerou um elo de ligação aqui, chamado ofensa. Esse elo de ligação, chamado ofensa, ele está de alguma forma me aprisionando a outra pessoa. E aprisiona de tamanha forma que, se você estiver passando na rua e a outra pessoa está vindo, você troca de rua para não encontrar com essa pessoa, para não olhar nos olhos dessa pessoa. Então, isso aqui é uma prisão. Só que quando a minha mão direita, ou a pessoa aqui do meu lado direito, ela decide perdoar, ela reconhece que talvez não foi ela que errou, tá? Não foi ela que errou. E aí entra uma outra questão que muita gente pensa que só deve pedir perdão se foi você que ofendeu alguém. Às vezes você tem que olhar o seguinte: o que me prende a essa pessoa? Está me prejudicando? Com certeza está. Então vale a pena eu largar isso aqui. E ela vai pedir perdão para outra. Nossa, eu errei com você, me perdoa aí pelo que eu fiz e tal, e tal, e tal. E a pessoa, e ela, quando ela pede perdão, ela solta a corda. Não tem mais elo de ligação. Mas a pessoa que está do outro lado, ela pode dizer: eu não perdoo você. O que você fez para mim é inadmissível. Olha, eu não quero mais sua amizade, enfim. Ela pode ter todos os argumentos do mundo. Mas a questão é, quem ainda está segurando a corda? Se você já largou, não tem mais elo que ligue vocês. Mas quem ainda está segurando a corda? Quando você libera o perdão, quando você pede perdão, você está soltando a corda. Mas se a outra pessoa quer segurar, o problema é dela. Mas você está livre. Isso que eu quero que você entenda. Escolher perdoar é sempre a melhor opção, porque é uma escolha consciente e não deve ser confundido com a aceitação do erro. Pelo fato de eu perdoar alguém, não significa que eu aceitei o que aquela pessoa fez para mim. Pelo contrário, eu estou chateado, eu estou magoado ou coisa assim, mas eu vou começar em mim um processo de cura. E aí, quando eu decido perdoar, o sentimento da cura vem. E aí fica a opção se eu quero caminhar junto ou não. Mas, enfim,
mas o perdão foi liberado, eu não tenho mais nada que me prenda essa pessoa. A minha ponta da corda eu já soltei. Libere o ressentimento. Liberar ressentimento e amargura, permitindo que a raiva e a dor sejam liberadas. Isso inclui expressar emoções. Como que você pode expressar suas emoções? Faz uma carta. Alguém te feriu, alguém te machucou muito, faz uma carta. Escreve como se você estivesse escrevendo para essa pessoa e joga ali toda a raiva, joga ali todo o peso, joga ali tudo que você quer falar e para aquela pessoa. Depois que você escreveu aquela carta, pega e rasga toda essa carta e joga fora. Ok, pastor, vai mudar alguma coisa? Pode ter certeza que você vai se sentir muito mais leve. Muito mais leve. Ao invés de você pegar o celular no WhatsApp e mandar uma mensagem bem desaforada para aquela pessoa, escreva uma carta e rasgue essa carta depois. Tem mensagens que muitas pessoas nunca receberam minhas. Tem mensagens que muitas pessoas nunca chegou para elas essas mensagens. Sabe por quê? Porque eu resolvi entre eu e Deus. E eu colocava ali, eu escrevia e eu rasgava, até que os sentimentos foram saindo da minha vida e eu consegui perdoar. Tem dores que você não vai conseguir perdoar rapidamente, mas vai ser um processo. E esse processo de cura, eu até digo aqui para você, é importante que você peça ajuda. Peça ajuda para um pastor, peça ajuda para o seu líder de célula, peça ajuda para o seu discipulador, peça ajuda para alguém. Se você não tem nenhuma dessas pessoas na sua vida, vá a um psicólogo, busque uma ajuda de um profissional na área da saúde mental para te ajudar a ressignificar essas coisas na sua vida. Tome medidas para reparar a relação. Se possível, tome medidas para reparar a relação com outra pessoa. Isso pode incluir conversar honestamente sobre o que aconteceu e encontrar maneiras de seguir em frente juntos. Lembre-se, perdoar não significa esquecer o que aconteceu, mas liberar a dor e o ressentimento. O processo do perdão leva tempo e leva esforço. A decisão por perdoar pode trazer paz e cura para a sua vida. Agora aqui, de verdade, seja sincero. Você, em sua abordagem de vida, você tenta minimizar o que você fez e culpar outras pessoas por suas próprias escolhas? Não tente fugir dos seus sentimentos. Demonstre que você realmente está precisando de cura. A segunda coisa que você precisa entender, então, depois de saber como perdoar, é saber por que você deve perdoar. O que a Bíblia fala sobre perdão em Mateus capítulo 6? Vamos ler aqui. Mateus capítulo 6, do versículo 14 e 15. Diz o seguinte, porque se perdoarem uns aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. O que Jesus está falando aqui? Quem está falando aqui é Jesus. O que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte, gente, se você não perdoar as pessoas que estão te ferindo, Deus também não pode perdoar você. Você quer ser perdoado por Deus, as ofensas que você faz? Porque não pensa que a gente não comete ofensa contra Deus. Nós cometemos ofensa contra as pessoas, mas nós também cometemos ofensas contra Deus. O pecado na nossa vida é uma ofensa a Deus. Só que se quisermos ser perdoados por Ele, nós também temos que ter o sentimento de perdoar as outras pessoas, sermos capazes de perdoar as outras pessoas. Em Lucas capítulo 17, versículo 3 e 4 diz, se o seu irmão pecar, repreenda, se ele se arrepender, perdoa-lhe, se pecar contra você 7 vezes no dia, 70 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa. O que o Senhor está ensinando aqui também? Que nós devemos perdoar 70 vezes 7 no dia. Agora, por que Jesus ensina isso? Porque existe um número de tamanho de pecado que as pessoas vão cometer para a gente, quantas vezes. É que o Senhor está dizendo aqui, que uma única pessoa, na verdade, é impossível que uma única pessoa te faça errar com você, e que você tenha que perdoar ela 70 vezes 7, pelo menos aí, todas as vezes, num único dia. Né? Imagina, quantas pessoas, quantos erros essa pessoa teria que cometer, você teria que passar o dia inteiro com ela, olha, e mesmo assim, seria quase que impossível ela cometer todos esses erros com você, e você tem que perdoar ela esse número de vezes. Então Jesus está dizendo o seguinte, perdoe sempre que necessário. Colossenses 3,13 também diz, suportem uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. O grande fato é que
assim como Jesus nos perdoou, nós também podemos perdoar outras pessoas, devemos perdoar outras pessoas, certo? Agora fala para mim, você é fácil de perdoar? Você consegue perdoar facilmente? Eu te perguntei isso lá no início dessa transmissão. Por que você não respondeu ainda? Coloca aí, sim ou não. Agora, se você tem dificuldade em alguma dessas áreas ainda, coloca assim, hashtag bora crescer. Por quê? Porque você vai crescer nessa área a partir de hoje. E quando você decide crescer, acredite, Deus vai colocar situações na sua vida que vão trabalhar para que você exerça aquilo que você quer aprender. Então te prepara para perdoar muita gente a partir de hoje. Faça uma lista aí de pessoas que você precisa perdoar, de relacionamentos que você precisa perdoar, de cordas que você precisa largar na sua vida. E eu tenho certeza que você vai viver uma vida mais leve e mais tranquila a partir de hoje. Bom, vamos ver outras coisinhas aqui que eu posso falar com perdão. Como lidar com a mágoa e com o ressentimento. Porque às vezes a pessoa ela sabe que ela precisa perdoar, ela sabe que é o correto perdoar, mas ela não consegue porque ela tem mágoa e ela tem ressentimento. O que a Bíblia fala sobre mágoa e ressentimento? Hebreus capítulo 12, versículo de número 15. Vamos ler aqui. Deixa eu achar. Vou voltar a Bíblia aqui. Deu pane na minha Bíblia aqui. Deixa eu abrir de novo aqui. Hebreus 12, 15. Agora sim. Hebreus 12, 15 diz o seguinte, ó. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. A mágoa e o ressentimento têm origem na dor emocional ou nos sentimentos quando alguém fere ou nos decepciona. Essas emoções negativas podem ser causadas por muitas coisas como traição, abandono, rejeição, injustiça e muitas outras coisas. Mas a grande verdade, gente, é que quando nós estamos feridos, nós queremos agregar para nós pessoas, primeiro, que comprem a nossa dor. Pessoas que, se você tem um grupo, por exemplo, seja no seu trabalho ou na igreja, e aquela pessoa te feriu, você vai contar isso para o maior número de pessoas porque você não quer aliviar o seu coração. Você quer aliados que tomem a sua dor e se posicionem contra aquela pessoa. E isso é um erro. Você está contaminando outras pessoas com a mágoa e com o ressentimento que está no teu coração. Aquela pessoa não feriu as demais, mas você está levando-as a tomarem um partido, tomarem uma posição contra aquela outra pessoa. Então, cuidado para que você não seja alguém que vai espalhar essa má água, né? Porque talvez você não está só bebendo, como você também está espalhando. O próprio Senhor Jesus, em João capítulo 4, ele diz para a mulher no poço que aquele que beber da água que ele der se tornará uma fonte a jorrar. O fato é que eu e você somos fontes, mas a pergunta é, qual é a água que está saindo de nós? É a água da vida ou a água da morte? É a água do perdão ou é a água da vingança? Né? Qual que é a água que a gente está liberando? Nós estamos trazendo saúde, porque água é saúde. Quando você toma água, você está tomando saúde. Agora, se você pega uma água contaminada, você está levando doenças. O que nós estamos transmitindo na nossa vida é saúde ou é doença espiritual? Saúde ou doença emocional na vida de outras pessoas? Então é importante que nós venhamos liberar isso. Efésios 4, versículo 31 e 32, o apóstolo Paulo fala algo interessante sobre nós perdoarmos, né? Aqui eu já li o versículo 32, mas eu vou ler o 31, que diz o seguinte: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Ou seja, nós precisamos nos limpar, nós precisamos tirar toda a raiz de mágoa, de ressentimento, porque isso é tóxico na nossa saúde emocional, afetando a nossa saúde emocional, afeta a nossa saúde espiritual e também a nossa saúde física. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão sofrendo na área emocional porque ainda não liberaram perdão. Talvez, de todo o podcast que nós já gravamos até aqui, esse seja o mais importante para a sua vida.
Talvez esse aqui vai transformar você, vai mudar a tua perspectiva. Não se trata do que as pessoas fizeram com você, se trata do que você está fazendo com aquilo que elas fizeram com você. Às vezes você é tão bom para outras pessoas e você cuida de tanta gente, você se preocupa com tantas pessoas, e por que você não cuida da sua vida? Por que você não se preocupa com você? Por que você não se preocupa com a sua saúde emocional, com a sua saúde espiritual, com a sua saúde física? Por que você não está cuidando de você? Por que as outras pessoas elas são mais importantes do que você? Talvez você está tão preocupado com tanta gente, mas você não se preocupa com esses sentimentos que estão dentro de você, que estão te deixando uma pessoa mais amarga. Para de ser rabugento, para de ser uma pessoa azeda. Você não é isso, Deus não te fez assim. Talvez está na hora de você tirar esses sentimentos aí que estão gerando toda essa amargura no teu coração. Então tem pessoas que às vezes são até taxadas de limão, né? Ah, fulano é um limão, por quê? Porque é azedo, pessoa azeda, uma pessoa que não tem doçura. E deixa eu te falar uma coisa, eu não vejo Jesus como alguém azedo. Eu vejo ele como alguém doce, meigo, como alguém que ele tinha a proporção certa em tudo na sua vida. Na hora de ser duro e enérgico ele era, na hora de ser afetuoso e amoroso ele era. Então, a gente aprende com Jesus. Vai ter fases na sua vida que você vai ter que se posicionar duramente e não abrir mão, porque vai ferir seus valores, seus princípios. Agora, tem horas que você vai ter que ter misericórdia, compaixão de outras pessoas. Eu sempre uso o seguinte, ó. Imagina, vocês têm uma régua aí, Rafa? Se o Rafa consegue uma régua pra gente aqui. Eu sempre uso isso como exemplo, tá? Como que você... nós medimos as pessoas na nossa vida pelo grau de importância, tá? Nós medimos pelo grau de importância. Mas se não tiver, não tem problema, Rafa, pode deixar. E aí esse grau de importância, de proximidade, vai saber o quanto ela é próxima ou não da gente. E o quanto mais próximo de nós, mais feridas ela pode causar no nosso coração. Ou melhor, mais profundidade na ferida ela pode causar no nosso coração. Agora imagina que essa linha aqui é uma régua, tá? E aqui essa régua aqui, ela tem os seus graus aqui, suas escalas, de 1 a 100, tá? De 1 a 100. Aí imagina que isso aqui é uma régua. Vamos colocar um nome nessa régua? Vamos chamá-la de régua da maturidade. Beleza? Régua da maturidade. Quando uma pessoa erra com você, ao invés de sair brigando com ela, ao invés de sair xingando, ao invés de sair agredindo com palavras, pegue a régua da maturidade e coloca nessa pessoa e meça ela. De 0 a 100, quanto ela está madura, quanto eu percebo que há maturidade emocional, maturidade espiritual na vida dela. Ah, digamos que é 30. Ok. Agora você vai pegar essa régua e vai medir você. Poxa, eu tenho 50. Se eu tenho mais maturidade com essa pessoa do que essa pessoa, eu não posso diminuir o meu nível de maturidade a 30. Eu tenho que pegar aqueles 30, eu tenho que pegar aquele exemplo que aconteceu comigo e ressignificar isso para que eu possa ser mais maduro. Você está me entendendo? Não sei se eu me fiz claro aqui com você, mas quando nós medimos as pessoas pelo grau de maturidade que elas têm, fica difícil de você se ofender com alguém que tem menos maturidade que você. É muito difícil. Você olha e o que você espera de alguém que é imaturo? Que ele vai cometer erros. Que ele vai cometer erros nessas áreas emocionais, nas áreas primárias. Então, quando você já espera isso, não é surpresa para você que essa pessoa vai te ofender em algum momento, ela vai errar com você. Então, você usa da tolerância, você usa da empatia, da compaixão, e aí você começa você pode até ser alguém que vai discipular, que vai cuidar dessa pessoa e fazer com que ela cresça no nível de maturidade, para que ela pare de cometer esses erros. Ok? Eu acho que me fiz claro aqui também. Relacionamentos, né? Quando nós deixamos a mágoa e o ressentimento entrar, afeta os nossos relacionamentos, nossa qualidade de vida. Então, eu quero deixar aqui para você alguns exercícios práticos para você exercitar o perdão, principalmente no seu casamento. Primeiro de tudo, tá? O perdão é um elemento crucial e saudável para que você tenha uma vida mais feliz. Responda a seguinte pergunta: como eu posso praticar o perdão no meu casamento? Reconheça a dor que você causou no coração do seu cônjuge, ou dos seus amigos, ou das pessoas que você errou. Comunique-se com essas pessoas. Fale que você errou.
ou fale que você está ofendido por aquilo que a pessoa fez para você. E depois pratique a compaixão. Use a régua da maturidade. Se você fizer isso, com certeza a sua vida vai dar uma virada e você vai ser cada dia uma pessoa melhor. Gente, se até aqui fez sentido para você, nós vamos depois gravar um podcast mais para frente só sobre perdão na área conjugal, tá bom? Mas se já fez sentido para você aqui, coloca a hashtag aí, bora crescer. Bora crescer. Tem os shorts, que são os cortes que são feitos do podcast, que também vai para o canal do YouTube. E você pode pegar isso e compartilhar com seus amigos, compartilhar com as pessoas. Isso vai nos ajudar bastante, tá bom? Eu quero agradecer você por estar com a gente nesse dia. Espero que essa aula aqui, né, esse tempo de compartilhar tenha feito sentido para você. Responde também aqui nos comentários se você gostou do horário. Nós ajustamos o horário, mudamos o horário do podcast para ver se mais pessoas podem ser alcançadas nesse horário. Então, quarta-feira, 12 horas. E se um outro horário que fique melhor para você, deixa nos comentários para a gente. Como nós estamos começando, o podcast é novo, nós podemos ainda ajustar essas questões de horário para que ele seja colocado no melhor dia e no melhor horário para você. Fechado? Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado por estar com a gente. Compartilhe com mais pessoas isso. Eu acredito que vai ajudar a libertar muitas pessoas. E não esqueça, hein? Solte a corda que está prendendo você e bora crescer. Deus abençoe sua vida. Obrigado.